Carta 26. Meu querido pai, em minha última carta, contei que Lázaro estava morto. Escrevo-te esta para dizer que aquele que estava morto está vivo. Lázaro vive. Aquele que vi morto enterrado e dentro da rochosa cava do túmulo está vivo de novo dentre os mortos. Neste momento, enquanto escrevo este extraordinário acontecimento, ouço a voz dele no átrio. Está ocupado em relatar, com o mais profundo espanto, aquilo que se divulgou em relação a ele, a uma assombrada multidão de Jerusalém. Até mesmo Pilatos, o procurador romano, parou sua biga à porta esta manhã, a fim de ver o ex-morto Lázaro e falar-lhe. Como, meu querido pai, como encontrarei a linguagem apropriada para dizer-te tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas? Como farei para acreditares plenamente na maravilhosa narração que farei com a pena? Não sei como começar a maravilhosa narrativa, porque a alegria me impede de arrumar os pensamentos e de apresentar os fatos de forma inteligível para ti. Deus, de fato, lembrou-se uma vez mais de seu povo escolhido, de Israel, e demonstrou seu poder entre nós. Já foste informado por mim como rapidamente Lázaro se debilitou depois do súbito ataque de hemorragia do tórax, que ele logo morreu e como, na esperança de que pudesse evitar sua morte, Jesus foi chamado para vir até ele. Mas Betabara era uma longa jornada, e antes que o mensageiro o alcançasse, a alma de seu amigo fugiu. No dia seguinte foi enterrado. Um grande número de pessoas da cidade de Betânia e de Jerusalém veio ao funeral, pois era grandemente amado por todos. Mesmo a biga da nobre senhora Lúcia Metela, a boa e virtuosa esposa de Pilatos, estava presente para honrar as exéquias, cerimônias fúnebres, daquele que não tinha outro renome senão as virtudes. O cortejo do funeral era tão comprido que estrangeiros paravam para perguntar que grande senhor de Israel ou pessoa de importância estava sendo levado ao sepulcro. Alguns respondiam: Lázaro, o laborioso escriba. Outros diziam: um jovem que devotou a vida a honrar sua mãe. Outros respondiam: como o próprio Lázaro, se estivesse vivo, o faria. É Lázaro, o amigo de Jesus. Em vida, esse seria realmente o seu mais orgulhoso título. Depois de morto, ele não desejaria outro. Ah, querido pai, que possa chegar o dia em que julgues tal título uma honraria maior do que o ouro do Egito, ou toda a glória de tua orgulhosa descendência de Abraão e Davi. O lugar onde deviam enterrá-lo era a tumba na qual seu pai e sua mãe estavam enterrados. Ficava num profundo e sombrio vale, espessamente sombreado por ciprestes, palmeiras e romãzeiras. Uma grande tamarindeira crescia com seus majestosos ramos, entrelaçando-se no alto, no retirado lugar da sepultura, enquanto um penhasco escarpado no Monte das Oliveiras suspendia-se sobre ele ameaçadoramente. De seu pico, no qual tinha subido na tarde anterior, olhando na direção de Jerusalém, ficam visíveis as majestosas altitudes do templo distante e as marciais ameias, aberturas no alto das muralhas, para por elas atirar o inimigo, da cidade de Davi. Enquanto a luz do sol, refletindo sobre o ofuscante escudo de uma sentinela, que permanecia na mais elevada torre de observação, fazia-o brilhar como um sol menor. O remoto som de uma trombeta do chefe de uma corte que estava saindo naquele momento para a costumeira marcha, vinha agora suave e musicalmente aos nossos ouvidos, enquanto estávamos em silêncio perto do pequeno bosque no qual devíamos colocar o morto. Emílio, o centurião, estava também presente, usando um lenço branco por cima de sua couraça de prata, como sinal de tristeza,
pois também amava Lázaro. Dele, querido pai, não tenho falado ultimamente, porque se começasse a escrever sobre Emílio, não haveria lugar nas minhas cartas para outro assunto. Breve o verás e julgarás por ti mesmo como é merecedor de tua confiança e de todo o amor de meu coração. Sou gratíssima a ti, querido pai, por não recusares teu consentimento à nossa união, somente datando-a até sua chegada a Jerusalém. Que os abençoados ventos levem o teu barco rapidamente a Jope, para que logo eu possa abraçar-te e apresentar-te o nobre Emílio, que é um fiel adorador de nosso Deus, como se fosse um filho de Abraão por nascimento, em vez de sê-lo por adoção. Terminados os cerimoniais sagrados no bosque, eles ergueram do ataúde o corpo do jovem morto e 4 rapazes, ajudados na frente por Emílio para sustentá-lo, transportaram-no para a abertura da caverna. Por um momento, demoraram-se no limiar para que Marta e Maria pudessem olhá-lo mais uma vez, imprimindo sobre os gelados lábios um último beijo, e apertar uma vez mais sua cabeça inconsciente nos seus amantes e dilacerados corações. Eu também olhei o morto, chorando por causa da tristeza delas e entristecendo-me de ver uma face tão nobre, bela, como alabastro esculpido, prestes a ser entregue ao verme repugnante da casa mortuária. Ele era tão bom, superava todos os seus companheiros em tudo que era grande, puro e elevado em caráter, que minhas lágrimas correram livremente. Os jovens moveram-se vagarosamente na direção das trevas do túmulo. Maria avançou e, com os cabelos desfeitos, gritou: Oh, não o levem para sempre longe dos meus olhos. Oh, meu irmão, eu devia ter morrido por ti, pois eu queria jazer com os vermes, chamá-los meus irmãos e dormir nos braços da morte, como no seio de minha mãe, de modo que tu pudesses viver. Tu eras feliz e honrado, e devias viver. Ó irmão, não deixes que eles te levem para longe de meus olhos. Sem ti, como poderá a vida ser vivida? Emílio entrou no túmulo, ternamente erguendo-a do cadáver sobre o qual se havia lançado no eloquente abandono de sua tristeza selvagem. Afastou-a e, acenando para mim, colocou-a em meus braços. Marta suportava a tristeza com maior compostura. Seu rosto, porém, exprimia quão profunda era sua comoção ao dizer adeus para sempre ao seu único irmão, seu amado Lázaro, que tinha sido a forte rocha que as amparava do choque das ondas tempestuosas da vida, que era uma torre de energia para elas nos dias de tristeza, bem como uma inexaurível fonte de sagrada alegria familiar. O corpo, colocado em um nicho cavado na rocha, foi decentemente coberto com um pano de sepultura. Tudo menos o rosto calmo, que foi enrolado por um lenço branco como a neve. Donzelas da cidade adiantaram-se e sacudiram flores sobre a cabeça dele, e muitas eram as sinceras lágrimas, tanto de másculas pálpebras quanto daquelas virgens que prestavam tributo em seu mérito. Terminadas as cerimônias do enterro, 5 homens fortes recolocaram a pesada porta de pedra, ajustando-a na entrada da tumba, e assim a prenderam, deixando-a encaixada, de modo que seria necessário um número igual de homens para removê-la. Quando eles se retiraram com o coração pesado pelo cumprimento do último dever para com o morto amado, o sol mergulhou por trás dos montes azuis de Aijalon no oeste, em um lago de ouro. Para apreciar o pôr do sol e aliviar as emoções de tristeza, eu me afastei com Maria em direção ao cume do monte. De lá eu vi o sol dourando o pináculo do templo, fazendo-o surgir como uma lança gigantesca que se elevava para o céu. Dos levitas no sacrifício vespertino veio suavizado pela distância o canto profundo do culto no templo, emitido por 1000 vozes. A nuvem do altar do sacrifício subia vagarosamente no ar, parando
e, apanhando o esplendor dos últimos raios de sol, brilhou como uma coluna de nuvem e de fogo que pairava acima do tabernáculo no deserto. Os lavradores na colheita apressavam-se em direção aos portões antes que fossem fechados para a noite pelos guardas romanos, e os moradores da aldeia corriam por medo de ficarem retidos na cidade durante a noite. Havia um silêncio sagrado na atmosfera adormecida. Aparentava simpatia e harmonia tocante com a cena na qual tínhamos tomado parte. Com Maria soluçando, apoiada sobre meu ombro, sentei-me numa rocha, entregando meu coração às doces influências da hora. Estávamos sós, salvo por Emílio, que havia cavalgado atrás de nós, ansioso por nossa segurança, e que se sentava perto em seu cavalo, contemplando a beleza da cena vespertina. Marta e minha prima, com João, tinham voltado à desolada casa, da qual Lázaro tinha sido a luz e a honra. Estou mais calma agora, disse Maria, depois de certo tempo, levantando a cabeça e olhando em minha face, com seus esplêndidos olhos brilhantes de lágrimas. Estou melhor agora. A paz dos céus doce e sagrada parece ter descido e entrado em meu coração. O céu de minha alma está tão claro, puro e cheio de paz como aquele acima de mim. O espírito de Lázaro penetra tudo e santifica tudo que eu vejo. Não chorarei mais. Ele está feliz agora, muito feliz. Tentemos ser puros e ir a ele, porque ele não pode voltar para nós. Nesse momento ouvimos o ruído de cascos de cavalos. Emílio, retirado por este modo de seu sonho, sobressaltado, recobrou-se e pôs a mão na espada, porque apesar dos romanos terem o domínio de nossa terra como conquistadores, eles não são amados. Raramente passa uma semana sem que haja algum conflito entre os soldados da legião e o povo judeu comum. Mesmo os oficiais têm sido atacados quando viajando para lugares longe de Jerusalém, sem o suficiente acompanhamento. Emílio, portanto, que tinha consigo somente seu servo de cabeça branca, um celta, Flynn, preparou-se para receber um inimigo ou saudar seus amigos. Logo em seguida, ao redor de uma rocha que se projetava da parte saliente do Monte das Oliveiras, apareceu um cavaleiro com a vestimenta selvagem e marcial de um ismaelita do deserto, brandindo uma longa lança no ar. E outros mais surgiram semelhantemente vestidos e armados, montados em soberbos cavalos do deserto, de parecer impetuoso. Esses foram imediatamente seguidos por um alto jovem, de aparência ousada, em ricas vestes, metade grego, metade árabe, embora sua escura e bela fisionomia fosse decididamente israelita. Ele cavalgava um soberbo cavalo de batalha abissínio e sentava em seu dorso com um centauro pagão, a respeito de quem li nos livros latinos que Emílio me dera. Ao nos ver, ele puxou as rédeas, sorriu e acenou sua mão adornada de joias, com cortesia esplêndida. Mas, à vista de Emílio, seus olhos negros faiscaram, e ficando de pé nos estribos e agitando sua brilhante cimitarra, espada que corta apenas de um lado, em sua direção, cavalgou com um grito semelhante a uma trombeta, direto sobre ele. O bravo soldado romano recebeu a carga, voltando seu cavalo levemente e apanhando a ponta da arma sobre a lâmina da sua espada curta. Encontramo-nos afinal, ó romano, gritou o selvagem e arrojado chefe, enquanto movimentava o cavalo como um relâmpago, e uma vez mais arrojou-se sobre o armado cavaleiro romano. Ah, Barrabás! E com alegria te saúdo, respondeu Emílio, colocando uma trombeta na boca. Ao ouvir o som claro da trombeta, acordando os ecos do Monte das Oliveiras, o temível chefe dos ladrões de quem me ouviste falar antes, querido pai, disse altaneiramente e com um olhar de desdém: Tu, um cavaleiro do tribuno e comandante de uma legião,
Chamas por ajuda quando eu te ofereço batalha igual, mão a mão, e não peço auxílio das lanças de meus próprios homens? Não conheço batalha igual com um ladrão. Eu te caçaria como faria com um lobo e com os animais selvagens de teus desertos, respondeu Emílio, acossando-o estreitamente. Ao sinal dos chefes dos ladrões, seus 4 homens que tinham parado os cavalos a uma pequena distância perto do túmulo de Lázaro, emitiram um grito penetrante como o da águia, que fez meu sangue gelar, e então cavalgaram como o vento para dominar Emílio. Até aí eu permanecera como alguém estupefato por ser um espectador involuntário de uma batalha súbita, mas ao ver o perigo que ele corria, fui para o seu lado, dificilmente sabendo como alcancei o lugar. Afasta-te, querida Dina, disse ele, com autoridade. Terei que defender nós dois, e esses bárbaros darão às minhas mãos bastante o que fazer. Enquanto falava, voltou a cabeça do cavalo para encontrar o quádruplo choque. Eu fugi, não sei como, com o propósito de apressar-me a chegar a Betânia para conseguir socorro. Mas o céu interpôs sua ajuda. Um destacamento de guarda-guia que Emílio havia deixado em um bosque de oliveiras para descansar e refrescar-se, e aos cavalos, ouvindo o chamado da trombeta de seu chefe, apareceu galopando suavemente monte acima. Eram 20 fortes homens armados, gauleses barbudos, que haviam servido na Grã-Bretanha contra os Pictos. À vista deles, Barrabás e seu bando fugiram como pombos selvagens, perseguidos por uma nuvem de falcões e tureus. Barrabás, contudo, voltou mais de uma vez para lançar desafio aos seus inimigos. Emílio logo o alcançou, segurou a faixa carmesim que envolvia a cintura dele e o manteve desse modo, ambos lutando enquanto cavalgavam. A tropa romana chegou e, depois de uma batalha desesperada, o célebre chefe dos ladrões foi apanhado vivo, embora sangrando com muitos ferimentos, e amarrado com sua própria faixa à coluna de um dos túmulos. Emílio estava apenas ligeiramente ferido, e eu vi a grande alegria que brilhava em seus olhos. Ele havia, afinal, capturado o ousado chefe dos bandidos, que antes tão frequentemente escapava, e prendido alguém contra quem tinha feito tantas tentativas. Afinal, tinha em seu poder o terror de todo o país, entre Jericó e Jerusalém, um cativo subjugado. O prisioneiro sorria, ainda orgulhosamente provocador, e parecia arrogante mesmo em sua prisão. Seus homens foram também apanhados e entregues com o chefe deles à guarda dos soldados romanos, para serem levados às prisões de Jerusalém. Emílio reuniu-se a mim e Maria e acompanhou-nos à casa das suas irmãs. Parece que Barrabás, encorajado pelo rumor de que uma rica comitiva de comerciantes ia sair de Jerusalém ao amanhecer, tinha avançado até perto da cidade com alguns companheiros para ficar à espera da saída deles e assim segui-los até que entrassem num desfiladeiro nas montanhas de Betel. Ali, o bando estaria de emboscada, e foi enquanto procurava o local para observação entre os túmulos do lado do Monte das Oliveiras que ele veio subitamente sobre nós. Emílio nos disse que Barrabás seguramente será crucificado por seus numerosos crimes. Castigo pavoroso para alguém tão jovem como esse ladrão do deserto. Chegar a tal morte ignominiosa e torturante. Condenado a ficar pendurado durante horas sobre o sol, com as mãos e os pés lacerados, até que a morte sobrevenha afinal de uma vagarosa exaustão de todas as forças da natureza. Eu me pergunto como uma nação tão polida como a romana pode infligir morte tão cruel e torturante, mesmo aos seus malfeitores. Na semana passada, quando estava andando com meu tio Amós entre os sepulcros dos reis, fora do portão norte, impedidos de reentrar no portão pela passagem de um destacamento romano que marchava para sufocar uma insurreição em Samaria,
Nós circulamos o portão leste, o qual, para ser alcançado, tínhamos que atravessar o lugar do Calvário, onde duas cruzes se achavam erigidas. Numa delas estava pendurado o corpo ainda vivo de um judeu sedicioso, executado por ordem do procurador. Ele agonizava pavorosamente, enquanto seus gemidos penetravam meu coração. Cobri meus olhos e ouvidos, pedindo ao Rabi Amós que fugíssemos de um espetáculo tão medonho. Contudo, à vista da cidade e da estrada, muitos espectadores, mulheres e homens, demoravam-se a olhar aquilo. Ignominiosa, de fato, deve ter sido a vida de um homem para ele ser condenado com justiça a sofrer tal morte. Nessa carta, queridíssimo pai, tencionava relatar-te como Lázaro voltou à vida, mas já escrevi tanto que adiarei para a próxima. Acredita-me, porém, que Lázaro está vivo e bem. Milhares estão aglomerados em Betânia. Milhares estão aglomerados em Betânia e amontoam-se na casa para saber deste grande acontecimento. Isso basta para mim para dizer-te, no fim dessa carta, que foi Jesus quem o ressuscitou, o profeta de Deus, de quem tu ainda duvidas se realmente ele é ou não o Messias. Ah, foi ele quem ressuscitou o filho da viúva de Naim, que andou no mar até o barco de seus discípulos, que acalmou a tempestade com a força de sua palavra, que alimentou 5.000 homens com 5 pedaços de pão e 2 peixes, que curou o filho do nobre Haddad, que ressuscitou a filha do líder religioso judeu Jairo, que cura os surdos, os cegos, os mudos, com uma palavra, um toque, um olhar, ao redor de cujo caminho e vida está reunida uma multidão de testemunhas de seus poderes sobre-humanos, em profecias, obras poderosas e deslumbrantes milagres. Ah, meu querido pai, será ele apenas um homem comum? Será ele um impostor? Oh, não é ele o Filho de Deus, o Messias dos profetas, o leão da tribo de Judá, o libertador e futura glória de Israel? Não é ele aquele cujo dia de esplendor Abraão previu? Não é ele o Siló, a quem o patriarca Jacó viu elevar-se para empunhar o cetro de Israel? Não é ele o poderoso Filho de Deus sobre quem a pena incandescente de Isaías escreve essas palavras de inspiração? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Pense nessas coisas, querido pai, pondere-as, e não deixe que a pobreza de Jesus seja um obstáculo para creres nele como o Messias. Que ele tenha ressuscitado Lázaro é bastante evidente o suficiente para mim que ele é o Filho de Deus. Tua afetuosa filha, Adina.